Olá, meus amigos prevencionistas, técnicos e técnicas de segurança do trabalho. Olha nós aqui outra vez, no Café com o Presidente. Hoje, nós, como de sempre, vamos fazer uma bela fala a respeito da profissão dos técnicos de segurança e o caminhar dessa nossa profissão, de onde veio, de onde estamos, né? E para onde queremos ir, talvez, nós vamos comentar. E hoje nós trouxemos um grande amigo nosso, um parceiraço, um amigão mesmo, prevencionista de, como eu falo, esse tem DNA como prevencionista. Ou seja, ele é um dos nossos amigos mais competentes na área de prevencionista, nos ajuda muito, sempre deu uma força tremenda, e hoje ele está com a gente aqui. Nada mais, nada menos que o nosso amigo, companheiro José Sevieri, tá? Como todos falam, né? Para que todos conheçam ele direto assim, como nós conhecemos, tá bom, pessoal? Então, o José Roberto Sevieri, ele tem uma longa passagem pela área prevencionista e é um cara que direcionou muito essa parte para nós. E hoje nós estamos com ele. Ô, José Roberto, seria interessante que você passasse para nós aí o seu currículo, como que você é, o que você faz, e você pode começar a contar a nossa história, tá bom, Zé? Ó, a bola está com você, agora é só chutar. Estamos aqui à sua disposição também. Vamos lá. Que bom, Marquinhos. Obrigado. Prazer muito grande estar com você aqui no seu café da manhã, inclusive para falar de uma coisa que eu gosto muito, para falar do mundo da saúde e segurança no trabalho. O setor de segurança e saúde do trabalho e, principalmente, os técnicos de segurança no trabalho. Essa profissão linda, todo mundo que vira técnico de segurança no trabalho, ele decidiu desde o começo que ele queria ser técnico de segurança, diferente de outras profissões que ele faz um outro curso para depois entrar na segurança. Mas o técnico de segurança é aquele que entra já com a vontade de ajudar o próximo. Eu acho que é uma profissão nobre, é uma profissão de missão, não é só uma profissão para ganhar dinheiro ou para ganhar o seu sustento, é uma profissão que ajuda as pessoas. Então, eu tenho um respeito muito grande pelos técnicos de segurança e eu tenho um orgulho muito grande de ser técnico de segurança. Mas a minha história é muito longa, porque eu estou já velhinho, mas como é que funciona isso? Eu estava lá na minha faculdade, fazendo o meu curso de administração de empresa, e no curso de administração de empresa, eu acabei entrando no diretório acadêmico da faculdade. Aquelas coisas do diretório acadêmico e tudo mais, eles me transformaram num cara chamado diretor de publicações. Para quem não sabe, o diretor de publicações de diretório acadêmico de faculdade é o que cuidava das apostilas, que era para vender para os alunos. É isso que eu fazia. Mas eu olhei aquilo, eu falei, puxa, dá para fazer mais. Daí eu decidi fazer um jornalzinho para os alunos da faculdade. E daí o meu presidente falou o seguinte, você pode fazer o jornal, mas você arrume quem pague a conta. Como é que eu vou arrumar quem pague a conta? Daí eu peguei e comecei a procurar os lojistas em volta da faculdade. E eu encontrei lojistas que queriam anunciar nesse jornal, porque eles queriam pegar os alunos da faculdade. Então eu lembro muito bem de uma ótica, lembro muito bem de uma loja de sapato e lembro muito bem de uma loja de roupa. Os três pagaram a conta e nós fizemos o jornal. Escrevemos, era um tabloide de 4 páginas. Escrevemos o texto, falamos da faculdade, falamos do curso, falamos do diretório acadêmico, fizemos as artes, fizemos tudo, e fui no jornal da Gazeta de Santo Amaro, que ficava ali na Avenida Santo Amaro, já não existe mais o jornal, e ele tinha uma impressora. E daí, quando ele pegou o nosso jornal e colocou naquela impressora, eu perguntei para ele, falei, mas que hora que vocês vão imprimir o jornal? Ele falou, só depois do jornal Gazeta de Santo Amaro, vai ser lá pelas 4 da manhã. 4 da manhã eu fui para lá. Vi aquele jornal sair e é como se fosse um filho. Saiu aquele jornal, aquela impressão, eu peguei o pacotinho lá, pesava uns 15 quilos, peguei, coloquei no carro, com uma felicidade muito grande, não dormi aquela noite e levei aquilo para a faculdade à noite para distribuir. Foi uma festa muito grande e foi uma emoção para mim muito grande. Eu nunca tinha experimentado imprimir, fazer alguma história, contar uma história, imprimir essa história e entregar para 1000 pessoas. E as 1000 pessoas lerem aquela história que eu escrevi.
Eu fiquei muito impressionado com isso. Daí eu fiz o primeiro jornal, fiz o segundo, fiz o terceiro, fui fazendo vários jornais. Um dos meus amigos, e naquele momento eu tocava bateria, Marquinhos, eu era músico, tocava bateria. E na bateria eu tinha um organista, um baixista que tocava comigo, e tinha um cara da guitarra, nós éramos um trio. O baixista decide casar e pede para que eu seja o padrinho dele. Daí eu fui ajudar ele e ajudei ele a casar, fui padrinho, aquelas coisas todas de começo de vida que você conhece bem, sabe como é que é. E ele trabalhava numa ótica. E nessa ótica tinha um vendedor de óculos lá naquela ótica. Esse vendedor de óculos pega e começa a conversar com esse baixista a respeito de fazer um gibi de segurança no trabalho. Gibi de segurança. Um achou bonito, o outro não entendeu nada, e o baixista conversou comigo. Falou, você quer entrar no negócio? Eu falei, como é que é o negócio? Ele falou, é um gibi de segurança do trabalho, chama Zé Bituca. Mas para que serve esse gibi? Não, você imprime o gibi, você vende para a indústria tem 500 funcionários, ele compra os 500 gibis e dá um gibi para cada funcionário ler e aprender que tem que fazer prevenção de acidentes. Eu falei, que conversa maluca, isso foi em 75, 74. Falei, conversa doida, nem existe acidente de trabalho, quanto mais prevenção. Mas eles não tinham, primeiro, não tinham dinheiro para fazer o processo e também não tinham nenhuma experiência gráfica. Como eu estava fazendo já o jornal do sindicato, da faculdade, eu já tinha experiência gráfica. Daí os dois pegaram, conversaram comigo, arrumamos o desenhista e desenhamos o Zé Bituca. Fizemos um gibi e daí fomos tentar fazer o gibi. Fizemos o gibi, mostrei para umas 3, 4 indústrias. Naquele tempo eu trabalhava com lavanderia. Eu lavava carpetes e cortinas. É isso que eu fazia na minha vida. Tudo a ver, né, com a nossa área. Tudo a ver. Eu lavava a cortina, pegava as cortinas, levava para a lavanderia e eu tinha uma máquina para lavar carpete no local. Eu vivia disso. E daí, nesse momento, eu tinha algumas indústrias clientes e perguntei para eles se existia um acidente. Eles me contaram que existia acidente. Eu falei, e como é que faz prevenção? Não, tem uns profissionais, um supervisor de segurança que faz, mas como é que funciona isso? Daí me contaram a história, eu mostrei o gibi. Na primeira indústria, o cara gostou. Segunda indústria, gostou. Terceira indústria, gostou. Eu peguei e montei a empresa. Falei, vou fazer gibi. Daí começamos a imprimir o gibi, fizemos 2 edições diferentes, vendemos os gibis, vendemos tudo. Daí o profissional de segurança falou para mim o seguinte, por que você faz publicação para os funcionários e não faz para a gente que é profissional? Daí eu lancei uma revista de segurança no trabalho. Daí lançamos uma revista de segurança no trabalho, começamos a fazer primeiro exemplar, segundo exemplar. Eu falei, mas eu não entendo nada de segurança no trabalho. Como é que eu posso fazer uma revista de segurança sem entender? As pessoas estão escrevendo, mas o que eles estão escrevendo está certo? Não sei. Está errado? Não sei. Daí eu peguei e fui fazer um curso. Fiz um curso de supervisor de segurança no trabalho numa escola chamada TAPA, que tinha ali em Rude Ramos. Treinamento em Prevenção de Acidentes, TAPA. O professor era o Silvino Sintra, que era o dono daquela escola, que ele está na Bahia hoje. Daí eu fiz um curso lá de supervisor de segurança no trabalho, fazia a revista, fazia o curso, e daí, quando o curso acabou, depois de 3 meses, aquele grupo se espalhou, mas a gente ficou muito próximo, muito amigos, e um deles foi trabalhar em Santos, numa empresa que tinha vasos sob pressão. Quando chegou naquela empresa, ele foi acompanhar um processo de limpeza no vaso sob pressão, entrou dentro daquele vaso com 3 amigos, três pessoas da área de limpeza. Um deles estava com um sapato de couro, preso com prego. Quando eles entraram no vaso sob pressão, claro que dentro do vaso ainda sobra gases, mesmo depois de aberto e ventilado, os gases são pesados, e quando eles entraram, quando o rapaz da limpeza levantou o pé, com aquele prego, saiu uma faísca. Aquela faísca explodiu o gás que tinha ali, explodiu o vaso sob pressão e explodiu as 4 pessoas. Não sobrou pedaço para enterrar. A mulher dele estava grávida de 7 meses, ele desapareceu naquele momento, os outros 3 também desapareceram.
nós recebemos a informação muito triste e entendemos claramente que aquele supervisor de segurança do trabalho morreu por falta de conhecimento. Aquele curso de 3 meses era uma bela de uma porcaria. E daí, quando nós percebemos isso, nós nos ajuntamos e começamos a tentar ver o que a gente poderia fazer. Qual foi a primeira coisa? Fomos na Fundacentro pedir para a Fundacentro, para com esse curso. E era a Fundacentro que autorizava fazer os cursos. Só a Fundacentro podia fazer o curso de supervisor de segurança do trabalho ou uma escola credenciada por ela. Daí nós pedimos para a Fundacentro, acaba com esse curso, porque esse curso está matando. O próprio profissional de segurança que morreu levou junto outros 3. Isso vai acontecer mais vezes. Daí o presidente da Fundacentro, naquele momento, que era um médico, olhou para a cara da gente e falou o seguinte: quem são vocês para vir pedir isso aqui? Vocês representam quem? Eu represento a mim, o outro representou, nós nos representávamos. Mas vocês são quem? Não somos ninguém. Nós somos técnicos de segurança e amigos do que morreu. Mas vocês são de uma associação? Não. De um sindicato? Não. Que movimento que vocês têm? Nosso movimento é para acabar o curso, para melhorar o curso, só isso. Olha, vocês vão embora que vocês não vão conseguir nada. Vocês não representam ninguém. Entendi. Saímos dali com essa frustração, nos ajuntamos e falamos, o que a gente faz? Vamos lá no Ministério do Trabalho. Fomos lá no Ministério do Trabalho. Como é que faz para montar um sindicato? Para montar um sindicato, vocês têm que ter uma associação primeiro. Tem que ter uma diretoria, blelelé, blelelé, blelelé. Daí nós montamos primeiro a associação, a Procetesp. Montamos a associação, aquele monte de técnico de segurança duro que estava começando a vidinha ali, e um deles virou o presidente, o Duvaldo Requião. Nós pedimos para ele assumiu a presidência da Procetesp, e a sede da Procetesp ficava dentro do meu escritório, porque não tinha dinheiro para aluguel, para funcionário, para nada. Então, durante muito tempo, eu ficava, às vezes, de secretário, às vezes de boy, às vezes eu fazia todo o trabalho operacional da Procetesp. E a Procetesp pediu o registro no Ministério do Trabalho, e a partir do momento que o registro fosse aprovado, ele viraria um sindicato. O que aconteceu com isso? Nós pedimos o registro e daí começamos um movimento para ver se acabava com aqueles cursos. E daí nós voltamos à Fundacentro dizendo, nós somos da Associação dos Técnicos de Segurança do Trabalho. A partir dali a gente conseguiu a boa vontade do outro presidente, que já tinha entrado, o primeiro que nos negou já tinha saído. O novo presidente entendeu, chamou o pessoal e começou, então, deu uma parada naqueles cursos. Não nomearam nenhuma escola nova e as escolas que estavam andando iam terminar os cursos, mas não teriam cursos novos enquanto se conversasse esse assunto. A partir daí, nós vimos que não saía a nossa inscrição lá no Ministério do Trabalho. Falei, por que todo sindicato pede e sai e o nosso não sai? Por que nós somos tão ruins? Qual é como é que se chama? A condenação que existe sobre o supervisor de segurança do trabalho. Por que o supervisor não pode ter sindicato? Daí nós descobrimos o que se chama de categoria profissional diferenciada. O que é isso? Você tem um farmacêutico e ele pode ter o sindicato dos farmacêuticos porque existe a farmácia, que é o empregador dele. Então, farmacêutico e farmácia. Existe o que se chama correspondente econômico à profissão. Você tem o engenheiro civil, tem a construtora. Você tem o médico, tem o hospital. Daí você tem o supervisor de segurança do trabalho. Qual é o correspondente econômico? Pode ser qualquer um. Então, nós não tínhamos um correspondente econômico que fosse ligado ao supervisor de segurança do trabalho. Isso criou esse problema, eles não conseguiam nos enquadrar. E por isso não saiu o sindicato. Daí o Duvaldo quebrando a cabeça, fomos falar com o doutor João Emílio de Bruy, que era o único advogado que a gente conhecia, e era um advogado da área de segurança do trabalho, e ele nos disse o seguinte, ele falou, nós temos que achar algum outro enquadramento, vocês precisam pensar no que dá para fazer. E eu pensei o seguinte, eu falei,
Se o supervisor pode trabalhar em qualquer tipo de empresa, que outra profissão também pode? Motorista. Então, eu peguei e fui procurar motorista. Eu falei, cadê o sindicato dos motoristas? Existe? Existia. Daí o sindicato motorista, eu descobri que ele era uma categoria diferenciada. Daí fui procurar na CLT. Estavam lá, existiam 10 profissões diferenciadas. Daí falamos com o Bruinho olhou e falou, vamos tentar ser a 11ª. E assim nós fomos para Brasília, numa comissão que chamava Comissão de Enquadramento Sindical, e pedimos para eles criarem a categoria profissional do supervisor de segurança do trabalho como categoria diferenciada. Daí começamos a acompanhar esse processo, Marquinhos. Mas, ao mesmo tempo, começamos a conhecer outros grupos de técnico em outros estados, por conta da paralisação do curso de formação de técnico. E daí teve um compate que aconteceu em Salvador. Nesse compate de Salvador, esses grupos de técnicos dos vários estados se reuniram lá. E daí nós decidimos que deveríamos criar a profissão, e não do supervisor, mas a profissão do técnico de segurança. Porque supervisor é uma função, ele é um supervisor, ele é um subalterno, um gerente, e nós deveríamos ter o nome de técnico, segundo grau, pereré, pereré. Fizemos um projeto de lei, e daí os grupos saíram de Salvador, cada um com seu projeto, sua cópia de projeto na mão, tentando achar um parlamentar para criar a profissão para a gente. O grupo que foi mais rápido foi o grupo do Rio de Janeiro. O Carlos Paiva, naquela época, ele tinha muito a ligação com o Flávio Susequinde. E o Flávio Susequinde era irmão do então ministro do Trabalho, Arnaldo Susequinde, que tinha sido ministro do Trabalho. Então, ele tinha uma influência maior e conseguiu achar um senador pelo Rio de Janeiro. Esse senador, eu não vou me lembrar o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, esse senador entra com o projeto da criação do técnico de segurança do trabalho pelo Senado, não pela Câmara dos Deputados. E daí ele começa a tramitar no Senado. Daí nós fomos organizando todos os estados para que fossem pegando os senadores que estavam na Comissão de Trabalho para aprovar o nosso projeto. E assim foram 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, e a gente lutando com esse processo todo. Até que, em um determinado momento, nós conseguimos enquadrar o nosso pedido de criação de categoria diferenciada na Comissão de Enquadramento Sindical, conseguimos que eles nos colocassem em pauta. Daí, quando eles colocaram a gente em pauta, falaram, vocês têm que vir se defender aqui. Todo o pessoal de enquadramento vai estar na mesa, na sala, e vocês precisam explicar por que vocês querem esse enquadramento. Voltando para o doutor Bruin, chegou sua vez. O doutor Bruin já tinha uma idade um pouco avançada, ele não podia ir de ônibus como a gente ia naqueles ônibus que vai para Brasília, mas não é aquele ônibus que vai direto São Paulo-Brasília. Ele parava em umas 8 cidades. Por quê? Porque era mais barato. Então, a gente demorava 24 horas para chegar em Brasília. Mas a gente ia devagarinho, conversando, batendo papo, contando mentira, pereré, pereré, ia chegando até lá. Então, era mais baratinho. E a gente não precisava dormir no hotel nenhum, porque a gente chegava de manhã, trabalhava em Brasília, e à noite voltava no outro de 24 horas. Então, era assim que a gente fazia. Doutor Bruin não tinha jeito de fazer isso. Então, nós ajuntamos aí uns 10, 12, compramos uma passagem aérea para ele, ele foi de avião e nós fomos de bate-lata. Nós fomos até lá, encontramos ele e fomos para a comissão. Na comissão, fizemos a apresentação, o doutor Bruin fez a apresentação, uma belíssima apresentação, por sinal, nós acompanhamos, conversamos com todos e saímos dali com a sensação que seria aprovado. A resposta seria dada na semana seguinte. Voltamos para São Paulo e na semana seguinte eu falei para os caras o seguinte, já que a gente está indo para lá, vamos falar com o relator para ver se ele aprova a criação do técnico de segurança. Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Daí nós fomos de novo para lá, eu e o Duvaldo. Fomos um dia antes e fomos bater lá no Congresso. Chegamos no Congresso, encontramos o deputado que estava com o projeto e fomos lá reclamar. O senhor não cria o técnico de segurança? Ele olhou para a cara da gente e falou, já criei, vocês já me convenceram, vocês já vieram 10 vezes me azucrinar aqui, está aprovado.
Mas está aprovado onde? Já assinei, já mandei para frente. Foi para a sanção presidencial. Falei, como é que é? Foi para a sanção. Será que sai quando? Uai, o presidente tem até 14 dias para sancionar essa lei. Tomara. Nos preparamos e fomos atrás da comissão de enquadramento sindical. Chega lá, fomos falar com a diretora, ela falou, a diretora não está. Mas e a subdiretora? Não, também não está hoje, não tem ninguém aqui. Puxa vida, mas hoje era a resposta do negócio do técnico de segurança. Ah, deixou pronto aqui. Como é que é? Está aqui o papel. Pegamos o papel, aprovada a criação do supervisor de segurança na categoria profissional diferenciada. A gente nem acreditou. Naquele dia, nós passamos do limite. Nós ficamos em Brasília. Nós fomos num hotel lá, muito baratinho, mas dormimos em Brasília, porque a gente não queria voltar de novo no Bate-Lata. Daí, em Brasília, conseguimos comprar uma passagem no Bate-Lata no dia seguinte, e daí voltamos para o Congresso, e saiu, o presidente, saiu naquele dia seguinte, a lei chegou na mão dele, ele soltou, a 7.410. Soltou a lei, criou o técnico de segurança e o engenheiro de segurança do trabalho. Daí eu olhei e falei, e agora, Duval? Ele falou, vamos comemorar. Eu falei, mais ou menos, né? Por quê? Porque nós criamos a categoria diferenciada do supervisor de segurança e criamos a profissão do técnico. E daí são coisas diferentes. Daí, na semana seguinte, nós voltamos para Brasília e falamos com a mulher lá e falamos o seguinte, sabe aquele processo que a senhora demorou 8 anos para aprovar? Sei, precisa mudar de nome. Como assim? Supervisor agora é técnico. Vocês estão loucos. Trabalho que eu tive para aprovar, vocês querem mudar agora? Eu falei, está aqui a lei 7.410, tem que mudar. Mais 2 meses de vai e vem, de bate-lata, e mudamos para técnico de segurança do trabalho. Quando sai o enquadramento sindical, automaticamente sai a autorização para os registros dos sindicatos. E daí a Procetesp virou sindicato, mas o primeiro sindicato que recebeu a autorização, se eu não me engano, foi o de Goiânia ou do Ceará, não me lembro. São Paulo foi o segundo que recebeu autorização. Em pouco menos de 2 meses, saíram 6 sindicatos de técnicos de segurança, inclusive permitindo até a criação de uma federação. Então, essa história curtinha que eu te contei é uma história de 11 anos, que começou na morte de um amigo nosso até a criação do técnico de segurança do trabalho, que é o que existe hoje. Criada a profissão, criados os sindicatos, automaticamente o Ministério da Educação tem que fazer os cursos. Então, agora tem que ter o curso de técnico de segurança. E como todo brasileiro, pela Constituição, tem direito a uma carreira educacional, se tem técnico, tem que ter engenheiro. Então, daí ninguém ia fazer um curso de engenheiro de segurança. Então, a especialização acabou virando formação profissional, mesmo após engenharia. Então, você hoje tem o técnico e tem o engenheiro de segurança com uma escala educacional. Foi muito interessante esse processo todo. Mas o MEC tinha 60 dias para fazer, Marquinhos, o programa oficial, o conteúdo. Vou formar técnico de segurança. De que jeito? Deste jeito. Eles tinham 60 dias. Passaram 90 dias e nada. 120 dias e nada. Ô, Ministério da Educação, o que vocês estão fazendo aí que vocês não fazem? Não. Resposta deles. Nós queremos fazer. Mas não tem ninguém aqui que entenda disso. Vocês podem fazer para a gente? Juntamos de novo lá no meu escritório, juntamos uma turma, construímos o conteúdo programático do curso de técnico de segurança, fizemos o conteúdo, levamos para o Ministério da Educação, ele olhou, ele não entendia, tudo que nós levamos, eles aprovaram, meteram no Diário Oficial. Qualquer escola do Estado, do Brasil inteiro, pode fazer o curso de técnico de segurança do trabalho, com esse currículo. Você espera autorização na Secretaria da Educação e começa a fazer o curso. Muito bom. Passou 2 meses, ninguém pediu. Passou 6 meses, ninguém pediu. Os cursos não apareciam. Então, o Ministério da Educação pergunta para a gente, o que acontece? Eu falei, não sei, vamos procurar as escolas. Procuramos as escolas falaram, o problema é que a gente não sabe fazer uma escola de técnico de segurança funcionar. Falei, mas não é possível. Não sabemos. Não sabemos como funciona, não temos os professores. Não. Então, nós tivemos que fazer um acordo em São Paulo,
numa escola chamada Escola Santa Rita, uma escola de técnicos de segurança, ali perto do Paraíso, na Vila Mariana. Veja só, eu virei o diretor educacional daquela escola, tive que arrumar os professores, tive que aplicar os nossos currículos, abrimos a inscrição para o curso de técnico de segurança. 3 dias depois fechamos, porque vendeu todas as cadeiras que podiam ter lá na escola, lotou a escola, e daí fiquei durante 2 anos dando o curso com os professores. Levei professores, levamos formação. Depois de 2 anos eu saí, porque não era o meu papel, não é isso que eu queria fazer, mas eu fiz isso ainda durante 2 anos. Aquela escola virou modelo em São Paulo, com seus acertos e os seus erros. Formamos uma biblioteca, formamos um laboratório de equipamentos, os fabricantes de EPI nos ajudaram com equipamentos, com materiais, com aulas, com palestras, e essa escola foi a escola pioneira em São Paulo, não sei se nos outros estados, e essa escola acabou ensinando as outras escolas a funcionarem. Ensinou a secretaria a funcionar, e a partir daí a gente foi começando a cuidar um pouco mais da vida da gente. E o sindicato, nesse momento, já estava com um novo presidente, já tinha faturamento, já tinha dinheiro, já tinha, se eu não me engano, era o Wilson Lourenço, que era o presidente naquele momento, e começou a ter uma vida, já que não dependia tanto da gente. Então, aí foi tendo essa vida, que tem até hoje, muito bem presidida por você, onde o sindicato, do Sintesp, para mim, além de filho, além de uma grande alegria para mim, ele é muito bem administrado e ele hoje é o maior sindicato do país, representa muito bem esse setor, faz um belíssimo trabalho e tenho certeza que ele vai continuar fazendo. Mas essa historinha curtinha é a história da criação do mundo dos técnicos de segurança do trabalho, do qual eu tive o prazer de fazer parte disso. Foi muito legal, Marquinhos. Ô, Zé, você vê que história maravilhosa, linda que é essa. Muito, vamos falar assim, cansativa, mas foi uma história muito bacana, que as pessoas, que hoje os profissionais não conhecem essa história, como é que surgiu esse profissional, e não conhece aqueles que trabalharam para que hoje nós tivéssemos essa categoria tão conhecida no meio dos trabalhadores, né? Isso daí que é o importante, as pessoas entenderem como é que foi e como é que chegou até hoje. Porque o que ocorre muito, Zé, a gente que está aqui na presidência do sindicato já, no nosso segundo mandato, né? Você sabe muito bem que quando nós fizemos o Estatuto do Sindicato dos Técnicos no Estado de São Paulo, nós delimitamos ele em 2 mandatos somente para cada presidente, justamente para quê? Para que houvesse uma mudança, houvesse um ar diferente, mentalidade diferente para poder conduzir toda essa categoria. Então, a partir desse momento que a gente está aqui, muitos profissionais até criticam, né? Mas eles não conhecem a história de como chegou. Por isso que eu pedi para que você estivesse com a gente para contar esse pequeno relato aí, que durou quantos anos, Zé? Essa história foram 11 anos. 11 anos aí. 11 anos foi essa história desde a criação da Procetesp até sair a legislação de criação do técnico de segurança do trabalho e a mudança da categoria diferenciada. Foram 11 anos de vai e vem, de bate-lata. Então, José, é o seguinte, só dá uma dica para a gente, interessante. Você viu e ajudou a associação. Eu me formei em 1982, mas já trabalhava como técnico justamente por isso em 1980. Eu tive o privilégio de ter trabalhado na Telecomunicações de São Paulo. Comecei a minha carreira lá. Telesp? A Telesp tinha um senhor Sesmit lá, todo montadinho, e lá a gente aprendia. Saíamos tão cru e no final chegávamos a ter um conhecimento ótimo. Para mim, aquilo lá foi uma escola. Agora, eu digo assim, e as pessoas que não conhecem, o que era, por exemplo, conta para a gente, bem rapidamente, aquela parte onde a gente ficava pulando de galho em galho, a gente ficava num lugar, no outro, como associação, não tínhamos um local próprio, não tínhamos dinheiro, e quem é que estava sempre
abastecendo, nos ajudando. Você conhece muito bem essas pessoas. É interessante lembrar dela. Por exemplo, falou uma pessoa que eu tenho uma ótima lembrança dela. Quando eu falo, eu me emociono de falar dele, que é o professor Emílio de Bruin. Muito, aquele professor lá nos ajudou muito. Então, conta pra gente um pouquinho desse povo que veio, como você falou do Duval, para a pessoa entender que essa profissão não caiu de paraquedas, não caiu do céu, teve que ter luta, teve que ter choro, teve pessoas que dormiam nas estações para poder conseguir, e a pessoa dá valor hoje para essa profissão. Olha, o Oduvaldo Requião, ele era técnico de segurança numa fábrica aqui na Vila Santa Catarina, em São Paulo, é um bairro daqui de São Paulo, e ele era técnico de segurança numa fábrica de armários para banheiro. Então, era lá que ele fazia o trabalho dele. E ele tinha um bom relacionamento com o pessoal, então, quando precisava fazer essas viagens, eles liberavam o Oduvaldo para fazer a viagem comigo, contanto que ele depois compensasse de fim de semana. Então, ele tinha que compensar. Então, não era de graça. O Oduvaldo Requião. Dr. João Emílio de Bruin, ele naquele momento ele estava cuidando do IBS, Instituto Brasileiro de Segurança. O IBS acho que não existe mais, acabou, mas ele era uma das referências da área de saúde e segurança do trabalho, como hoje é o filho dele, o Luiz Augusto de Bruin, faz um trabalho lindo na área de saúde e segurança do trabalho, levando informações para todo mundo. Inclusive, ele se formou advogado depois do falecimento do pai, para ele poder seguir essa vocação da família. Então, é uma família prevencionista, tem um relacionamento muito grande, um respeito muito grande pelos Bruins. E o pai dele foi uma pessoa espetacular. Ele foi superintendente da Fundacentro, ele foi superintendente da BPA. A BPA, naquele momento, era uma entidade com mais de 50, 40 funcionários, uma entidade grande, era uma entidade de 1941 que fazia muito pela saúde e segurança do trabalho no Brasil, e nos ajudou bastante. Outra pessoa era o Hélio Contini. O Hélio Contini era um técnico de segurança, mas ele era de uma família alemã. E ele falava alemão e tudo mais, e ele, durante um tempo da vida dele, ele foi para a Alemanha e trabalhou como técnico de segurança lá na Alemanha. Ficou lá uns 4, 5 anos, depois voltou para o Brasil, voltou para cá, trazendo uma experiência que a gente não tinha aqui. Outra pessoa, o Bert, está com vocês, toda hora está aí no sindicato. Como é que é o nome dele? Não vou me lembrar. É um das cabeças brancas aí. Inclusive, ele está bem doente, ele não está bem de saúde. Mas ele também fazia parte daquele movimento. Nós éramos uns 6, 8. Você que é presidente de sindicato, você sabe. Você tem uma diretoria de 30 pessoas, mas tem 3 que trabalham. O resto não trabalha. Só está na chapa. Ele vem na chapa de a cada 2 anos. É assim que funciona. Então, nós éramos em 4, 5, 6 pessoas, e essas 6 pessoas é que iam caminhando e carregando isso. Rio de Janeiro, nós tínhamos 2, 3 pessoas com força, o Carlos Paiva era um deles, fazia um barulhão danado. Na Bahia, nós tínhamos o Juarez. Não é Juarez. Na Bahia, eu não me lembro agora também, que ele era da Petrobras. Em Minas Gerais, nós tínhamos uma outra pessoa que trabalhava com Edeltrudo, que é daquela época também. Santa Catarina, nós tínhamos uma outra pessoa que morava lá em Blumenau. E no Paraná, nós tínhamos... Hoje tem me esqueci o nome do menino lá do Paraná. O Adir trabalhava com o Feliciano. E o Feliciano, que era o presidente do sindicato dos técnicos de lá, da associação, do movimento, e tinha um outro no Rio Grande do Sul, brigão como que a gente acabou ficando amigo depois, mas ele era brigão demais. E esses grupos todos se reuniam, e a gente se reunia no bate-lata. De vez em quando, a cada 3 meses, a gente se reunia em algum ponto do país para poder trocar informações, para poder fazer esse movimento acontecer. Um movimento que começou com essa criação, daí veio o engenheiro e o técnico, daí começamos a lutar com os NRs e começamos a lutar para fazer desse mundo um mundo melhor para os trabalhadores e também um mundo melhor para poder trabalhar.
Daí os fabricantes começaram a nos ajudar, começamos a formar uma congregação, um grupo melhor, e daí, no meio dessa confusão toda, veio a Constituição de 88. 86, começou um movimento, esse setor da gente na área pública, ele era dominado pelo mundo da medicina, mas os médicos sanitaristas, e eles tinham uma ideia muito clara em 86, que saúde e segurança do trabalho não tinha que ficar no Ministério do Trabalho, tinha que ficar no Ministério da Saúde, e sob o comando dos médicos sanitaristas, e que engenheiro e técnico de segurança do trabalho era algo desnecessário, duas profissões que não tinham nenhum cabimento, e que EPI só existia porque existia risco, e que se levasse para o Ministério da Saúde, os riscos acabariam, e, portanto, também não precisava de EPI. E aí se começou uma guerra grande contra os EPIs, contra o CA, contra o engenheiro, contra o técnico. Naquele momento, eu já tinha 8, 9 anos de revista. Eu falei, eles vão acabar com o meu cliente, vão acabar comigo também. Daí nós assumimos essa guerra na Constituição e foram 2 anos de briga muito grande, porque estava se escrevendo uma nova Constituição, e naquela escrita nós acabamos ficando amigos de alguns deputados que nos ajudaram bastante. Lembro claramente aqui do deputado Antônio Carlos Bendistani, que nos ajudou muito. Lembro do outro deputado Arnaldo Faria de Sá. Lembro também do deputado Michel Temer, que acabou presidente da República. E lembro do outro deputado que defendia a volta do reinado no Brasil. Ele queria ter o rei de novo. Ele queria, era uma proposta dele, mas ele tinha o melhor gabinete, ele era chefe de partido. E no gabinete dele a gente tinha mesa para trabalhar, a gente tinha um telefone, a gente podia ligar para tudo quanto era lugar do Brasil. Porque a gente não tinha celular naquela época, e também não tinha dinheiro para ficar ligando para cima e para baixo. Então a gente usava o gabinete dele. E também ali a gente tirava xerox, tirava documento. Então o escritório dele era o nosso escritório. Cunha Bueno, era o deputado Cunha Bueno. Então esses 4 deputados nos ajudaram muito. Mesmo assim, nós éramos 4 para falar com 580 deputados e 60 e tantos senadores. Quase nada. E daí nós começamos a regimentar mais gente. Vocês têm que ir para Brasília com a gente. Daí, uma das vezes, o Celso Atienza, se não me engano, foi uma vez, o outro foi outra vez. Não sei se você, Marquinhos, fez parte desse movimento dessa época, eu não me lembro se você foi para Brasília com a gente ou não, para brigar pela Constituição. O Armando foi, uma das vezes. Não, eu não fui, não. Você sabia do movimento, mas você não ia. Eu já estava na Procetesp, né? Mas eu não estava ainda. Eu estava com 4 anos, com 6 aninhos de segurança de trabalho. Estava aprendendo, nadando ainda. E daí, nessa briga da Constituição, nós fomos 2 anos apanhando. E quando chegou perto do final, a gente percebeu que a gente ia perder a guerra. Não tem jeito. Como é que 4, 5, 8 pessoas vai ganhar essa guerra? Não tinha jeito. Daí nós conversamos com o Michel Temer. Falamos, Michel, a gente tem muito a te agradecer. Semana que vem tem a votação final. Nós não temos força para ganhar essa parada, por causa disso. Daí ele falou para mim o seguinte, falou, Zé Roberto, vai conversar com Reinhold Stefanes, que foi ministro da Agricultura. Perdão, ministro da Previdência, mas ele era agricultor. Eu falei, mas ele está fazendo o quê? Ele está coordenando um grupo de pessoas que estão fazendo lobby na Constituição. Mas que tipo de lobby? Eles estão trabalhando para que os bancos de sangue possam ser privados também. Os bancos de sangue, naquele momento, tinham os bancos de sangue públicos e os bancos de sangue privados. E o que eles queriam na Constituição, pessoal, mais do mundo da saúde? Eles queriam que todos os bancos de sangue do Brasil fossem públicos. Queriam tirar todos os bancos privados do caminho. Eles não concordaram e montaram um grupo para defender isso. E daí o Michel Temer falou, você tem uma reunião com ele, você venha para a reunião. Então a gente voltava batendo lata para São Paulo, 3 dias depois voltava batendo lata para Brasília, porque não tinha dinheiro para ficar lá.
Então, a gente vinha dormindo no ônibus, voltava dormindo no ônibus. Em Brasília, fui conversar com o Reynolds e expliquei para ele, numa terça-feira, o que era. A eleição era na sexta-feira, para fechar a Constituição. Falamos com ele na terça, explicamos o assunto, e ele falou para mim o seguinte: você vem amanhã, 9 horas da manhã, que o meu pessoal do lobby vai estar aqui. Você vai conversar com eles e explicar o que é para fazer. Eu falei, mas, doutor Reynolds, amanhã é quarta, a eleição é na sexta. O senhor acha que eu conversar com os seus lobistas na quarta-feira, na sexta, todos os deputados vão estar lá, vão saber dessa história? Zé Roberto, vem amanhã cedo. Marquinhos, eu tinha que ir. A gente estava em 3, 4 pessoas naquele momento. Vamos. Cheguei lá, ele pegou, me deu o nome do auditório. Eu estranhei, porque é um auditório grande, mas eu fui. Cheguei na terça de manhã, entrei no auditório. Tinham mais de 500 pessoas. Saí do auditório. Procurei o Reynolds, eu falei, ô Reynolds, eu acho que entrei no lugar errado, tem mais de 500 pessoas lá dentro. Ele falou, são os meus lobistas, volta lá. Daí voltei, daí ele explicou para os caras o seguinte: isso aqui é o Zé Roberto Sevieri, ele é da área de segurança do trabalho, e ele vai explicar para vocês por que saúde e segurança do trabalho tem que ficar no Ministério do Trabalho e não pode ir para o Ministério da Saúde. Explica aí, Zé Roberto. Aí eu contei lá minhas 20 minutos de conversa mole lá para eles, expliquei, e daí o Reynolds me pegou e falou o seguinte: agora, Zé Roberto, você também, você com todo o seu grupo, os 4 que estavam lá comigo, todo o seu grupo vai defender que o sangue também pode ser privado. Ele não precisa ser só público. Pode ter sangue privado no Brasil. Então, os bancos de sangue podem ser públicos e privados. Eu falei, juro que eu vou defender isso. E daí saí dos 4 para defender esse negócio. Quando saí dali, eu perguntei para o Reynolds. Eu falei, ô Reynolds, vem cá. 500 lobistas? Isso não existe. Ninguém tem 500 lobistas. Quem são esses caras? Ele falou, vou te explicar quem são esses caras. Todos eles são médicos que cuidaram ou do senador, ou do deputado, ou da mãe, ou da esposa, ou do filho da pessoa que vai votar. E ele vai falar o seguinte: lembra quando eu lhe operei? Lembra quando o senhor teve aquele problema? Lembra quando a sua mãe ficou doente? Se o banco de sangue fosse público, você teria morrido. Então só tem que votar que pode ter banco privado de sangue no Brasil. E aproveitando, saúde e segurança do trabalho é um assunto do Ministério do Trabalho, não tem nada a ver com o Ministério da Saúde. Esses 500 e tantos médicos falaram com todos os deputados na quarta e na quinta. Sexta-feira entramos em votação final da Constituição de 88. 78% votou com a gente. Nós ganhamos, mantivemos a existência da saúde e segurança do trabalho, e na saída nós encontramos o ponto de saúde e segurança. José Luiz Riane Costa, que naquele momento era o secretário de segurança e que prometeu que ia derrubar a gente. Saiu todo mundo de cabeça baixa, Antônio Alves e vários outros, e nós conseguimos, com essa ajuda, a manter o negócio. Saímos dali, fizemos outra loucura, cada um tomou uma Coca-Cola, tomamos uma cerveja, dormimos em Brasília de novo para descansar, no dia seguinte pegamos nosso bate-lata de volta, e uma semana depois saiu a Constituição, e quando saiu a Constituição, eu acabei descobrindo um papel que eu tinha perdido dentro desse monte de negociação. Que quando você entra para perguntar alguma coisa para alguém, você pede 10 coisas para conseguir uma ou duas. E eu pedi estabilidade para o Cipeiro. Eu falava, o Cipeiro não pode ser mandado embora 1 ano depois que ele sair. Pô, todo mundo falava, você está louco, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Era a cláusula de negociação. Eu pedia para as pessoas negarem e ver se eu conseguia colocar outra coisa. Eu perdi esse papel numa das reuniões. A secretária que juntou os papéis, ela juntou tudo e ela montou a Constituição. E o meu papel foi parar lá na Constituição. Que coisa louca! Você olha lá na Constituição, nas disposições transitórias, está escrito lá: o cipeiro não pode ser mandado embora 1 ano depois que ele sair da CIPA. E eles aprovaram
porque ela achou que aquele papel era o papel da negociação, porque tudo que era reprovado, eles jogavam o papel fora. O que ficava na mesa estava aprovado, o meu papel ficou lá. Então, nós criamos a estabilidade do CIPERO na Constituição. Nem DDR-15, DDR-5 tinha, mas tem na Constituição. E aí veio essa história que foi lá de 88. É uma história muito gozada. Ô Zé, me conta pra gente essa parte aí. Quer dizer que o movimento sindical não esteve envolvido com a questão da estabilidade do CIPERO? Não, porque primeiro, por vários motivos. Primeiro, a gente ainda não tinha criado o Sindicato dos Técnicos, estava em vias de. Segundo, a gente não conhecia o movimento sindical. Eu conhecia poucos do movimento sindical. Eu e todo o movimento, porque o movimento sindical, naquele momento, também não falava muito em segurança. Também não tínhamos estatísticas confiáveis. Então, era tudo muito precário. E falar em estabilidade, eles não queriam CIPA, eles eram contra a CIPA, eles queriam comissão de fábrica. Você lembra disso? Então, eles queriam comissão de fábrica, eles queriam que a CIPA acabasse para virar comissão de fábrica. Então, como é que eles iam apoiar o CIPERO na Constituição se eles queriam acabar com isso? Era a ideia deles da época. Então, nós não tivemos apoio nenhum. Isso, na verdade, foi um acidente. Mas um acidente que ajudou a todos. Que legal, viu, Zé? Legal, muito bacana esse bate-papo nosso aí. Assim que a gente vai conhecendo as histórias e as pessoas que não tiveram a oportunidade de vivenciar isso, vai entendendo que tiveram atores que fizeram muito pela nossa categoria. Que hoje, ser técnico de segurança não é difícil, desde que se tenha conhecimento, que vá buscar conhecimento, que seja um bom entendedor, que queira aprender, ele tem recurso, tem a internet, hoje tem todas as informações. Aquele tempo não tinha, né, Zé? E o seu Zé Bituca lá fez muita propaganda e fez muito sucesso, né? A gente lembra muito dele. O Zé Bituca fazia bastante sucesso, eu fiz acho que 8 edições, mas a revista pegou muita força. A revista cresceu bastante e por conta da revista, daí eu comecei, saiu em 77 a Lei 6.514 e em 78 a Portaria 3214. Daí, quando saiu a lei e a portaria, eu estava começando na segurança, fazendo o meu curso, tinha a morte lá do nosso amigo, e daí eu peguei e lancei o primeiro seminário para explicar o que era a portaria 3214, 28 NRs. Foi uma confusão danada, gente como o quê? E daí eu fiz o meu primeiro evento. Quando eu fiz o primeiro evento, apareceram gente, eu fiz num hotel, no hotel cabiam 300 pessoas, nós esgotamos as inscrições em dias, e daí apareceram pessoas que queriam expor no seminário. Eu falei, mas como é que o senhor quer expor? Não, eu vendo calçado, vendo capacete, esse público me interessa. Daí nós vendemos 4 mesas, eles colocaram o produto em cima das mesas e eles conversavam com as pessoas nos intervalos. Foi a minha primeira feira. A partir dali um tempo, a gente já fazendo já com a Procetesp, o Oduvaldo junto, a revista andando. Daí nós fomos no Hilton Hotel, que ficava ali no centro da cidade, alugamos o centro de convenções, aluguei o teatro do Hilton Hotel, e na frente do teatro tem uma área grande, quando as pessoas iam no teatro, ficavam esperando ali. Então, ali nós montamos 20 estandes, fizemos o congresso para 600 pessoas, e também, em poucos dias de lançamento, vendeu tudo. Daí, no momento seguinte, nós já fomos para o AMB. Daí, no AMB, nós já fizemos no Palácio das Convenções, aquela feira de 20 estandes virou 140, aquele congresso de 500 pessoas virou 1.500, e daí não parou mais. Tanto que, até 2014, eu tinha 34 feiras, sendo que a maior dela era de segurança do trabalho, e essa feira de saúde e segurança do trabalho era a segunda maior do mundo naquele momento. Só perdia para a feira da Alemanha, que é realizado há 104 anos. José. Então, veja como nós conseguimos, com a segurança, ir longe. Quer dizer, então, que a primeira feira de segurança e saúde do trabalho foi iniciada dessa maneira. Foi iniciada ali, num congresso. Num curso com 4 mesas, no hotel, no Lago do Aroche, Hotel Nobles. Sei. Foi lá que Perdão, Hotel San Rafael. Hotel San Rafael, no Lago do Aroche.
Então, Sim, ali, ainda existe. no 12º andar ali tem uma sala para eventos, que cabem 300 pessoas apertadinho, e as 4 mesas ficavam na recepção do hotel no térreo. Ok, Zé. Olha, vamos te agradecer muito por essas informações aí, que inclusive a gente, que está tanto tempo na área, eu não sabia onde começou isso daí. E eu estou aprendendo bastante. Então, vamos para as considerações finais. Mais alguma coisa interessante que você tem para falar? Já está terminando mesmo o nosso bate-papo? Bom, olha, se vocês quiserem dar uma olhada no meu portfólio, do que eu estou fazendo hoje, www.promafeiras.com.br. Lá tem as feiras que a gente está fazendo. O ano que vem eu vou fazer a feira em Minas Gerais, a Proteminas. Minas Gerais é o 2º estado da Federação em Prevenção de Acidentes e não tem feira há 8 anos. Então, os mineiros pediram para mim voltar, eu estou voltando a fazer feira e estou começando por Minas Gerais. Eu acho que é um estado que merece, é um estado que faz um trabalho bonito. São Paulo já tem feira, mas Minas Gerais não tem. Então, a gente está levando esse evento para lá e contando essas histórias dos veinhos da segurança do trabalho. Que prazer, que bom falar com o sindicato, que bom falar com o Marquinhos, que bom falar com os técnicos de segurança. Vocês são uma profissão espetacular, vocês são uma profissão que salvam vidas, vocês são gente do bem. Eu tenho orgulho de ser técnico de segurança. Zé Roberto, gostaria de te agradecer imensamente, primeiro, pela nossa amizade, eu trabalhei na tua empresa, já dando curso na época que eu mais precisei, foi lá que eu aprendi muito, mas assim, e com o passar do tempo nós aprendemos a ter uma amizade saudável, uma amizade pura, e até hoje, dia de hoje, nós temos essa amizade. Respeito você como profissional, como um cara que é um empreendedor nato, no sangue, né? E sempre esteve com a gente, e o Sintesc deve muito a você. O Sindicato dos Técnicos de Segurança da Cidade de São Paulo deve muito a você, ao trabalho que você desenvolveu, que você esteve sempre em parceria. Até hoje eu estava falando com um companheiro, um amigo nosso, diretor do sindicato, que você é aquele que dá a mão justamente na hora que a gente mais precisa, você está presente e está dando essa mão e continua dando. Então, Zé, agradeço de coração, em nome da nossa diretoria, dos nossos técnicos de segurança que nós representamos aqui no estado de São Paulo, eu agradeço imensamente a tua parceria, a tua amizade. Pois não? Só uma coisinha para a gente finalizar. Parece que eu só estou contando história dos anos 80, pois o ano passado esse governo disse que ia acabar com 90% das NRs. E eles sozinhos pegaram 2 NRs, eles modificaram, eles meteram no Diário Oficial. Nós começamos, e você está junto com isso, nós começamos um movimento rápido, em coisa de 10 dias nós ajuntamos 54 entidades, fizemos um encontro em São Paulo contra esse tipo de trabalho, porque segurança do trabalho não se acaba do dia para a noite, nós temos 45 anos de história, o governo recuou por conta daquela ação do ano passado, nós fomos para uma sala de 120 lugares, apareceram 1.000 pessoas, tivemos que sair dali e ir para frente, para dentro de uma igreja evangélica que nos emprestou, para a gente fazer um encontro que eu considero memorável, histórico, e naquele momento nós mostramos para o governo, não façam isso. A partir daí, eles começaram a chamar todas as entidades para mudarmos as NRs junto. Então, nós estamos fazendo parte do movimento e o governo reconheceu que aquele movimento foi um movimento legítimo porque vocês é que estavam presentes. Eu ajudei, eu colaborei. Então, nós temos que continuar fazendo. Eu não sou assim tão do passado, apesar de estar 43 anos de segurança do trabalho. Mas ainda hoje eu continuo lutando e brigando por aquilo que eu acredito. Segurança e saúde do trabalho é algo que eu acredito muito. Só queria fazer essa lembrança final. Zé, porque é o seguinte, nós temos, nós criamos aqui no sindicato o profissional prevencionista com DNA. Ou seja, nós sabemos que temos na nossa profissão muitos paraquedistas que caíram de paraquedas e nem sabem o que estão fazendo aí na nossa profissão, mas nós temos uma grande maioria de profissionais que são
técnicos mesmo, que são profissionais com DNA, com conhecimento de causa, éticos. E, infelizmente, nós temos aqueles que distorcem, mas nós vamos continuar, né? Então, nós, em nome do sindicato, dos técnicos, dos profissionais, te agradecemos de coração a tua presença aqui. Então, a gente fica muito contente de estar contigo. E, ó, um abraço dos prevencionistas para você, Zé. Grande abraço. E você que está do lado aí, que vai assistir, que está assistindo esse trabalho nosso, esse nosso evento aqui, esse café com o presidente, se você gostou, se você assistiu todo, faz um favor, compartilha com seus amigos para mostrar a história do nosso sindicato. Olha, não esqueça também de dar o seu joinha, não esqueça também de compartilhar com todos os amigos lá no Facebook, no Instagram. Vamos fazer com que o nosso Sintesp agora, viu, Zé? Nosso Sintesp agora é 4.0. Entendeu? Começamos no 1.0, 2.0, 3.0, hoje nós estamos no 4.0. Estamos na era da internet aí. Agradecer também o nosso amigo Edson, que está aqui fazendo esse trabalho. Então, o Sindicato dos Técnicos tem muita honra em te trazer aqui e conversar, porque isso vai ficar para a posteridade também, né? Um grande abraço a você, um grande abraço a você que vai assistir essa nossa gravação, esse nosso café, né? Mas um grande abraço, pessoal. Até a próxima.